Então, na literatura, a gente vai encontrar o magnésio tendo importância como cofator para mais, né, de 300 enzimas, e alguns estudos já atualizados chegam a citar mais de 600 enzimas. E justamente nesse papel de ser cofator, a gente vai aprender que o nosso corpo vai utilizar o magnésio para ser cofator enzimático, justamente para o processo de hidroxilação da vitamina D na sua forma 25OH lá no sistema hepático, e também a hidroxilação que acontece da vitamina 25OH na sua forma de 25OH em 1,25H a nível de sistema renal. Então, a grande importância desse desfecho metabólico existente entre vitamina D e magnésio é o seu potencial de papel de cofator enzimático. E aí, o que é que nós temos de problemático que eu trouxe aqui para vocês? Nós temos uma população que cada vez mais tem intensificado o consumo de alimentos industrializados, né? Tem consumido produtos processados ou ultraprocessados. E a literatura mostra que esse alto consumo de produtos industrializados está interferindo na adequação, né, na adequação dietética do magnésio. E além desses fatores, o próprio solo de produção, né, de hortifrutis, né, como todo, né, de vegetais, também está sendo muito pobre em magnésio. Então, o que a gente vai encontrar nos artigos científicos, né? A relação e o impacto do magnésio nas doenças. E dentro das doenças, a gente fala realmente de hipovitaminose D. Então, a baixa ingestão de magnésio está associada a doenças crônicas de interesse global, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, certo? Devido a que fator? Ao aumento de alimentos industrializados. Tem levado os pacientes a não atingirem os valores de referência de magnésio. E aí, o que acontece? Se eu sei que o magnésio tem um papel importante como cofator enzimático para a hidroxilação, a biotransformação da vitamina D, desde a nível hepático até a nível renal, para a obtenção da forma ativa, logo esses pacientes vão sim se deparar com alterações na homeostase, com a quebra da homeostase. Então, a gente vai encontrar que o magnésio é um cofator para a biossíntese da vitamina D, para o transporte da vitamina D, bem como para a sua ativação, certo? Então, vários autores têm discutido justamente sobre esses fatores relacionados à importância da nutrição. Então, estudos demonstram, né, que o magnésio tem desempenhado um papel importante, criticamente importante. A gente tem encontrado nos artigos científicos essa termologia, criticamente importante na síntese e no metabolismo da vitamina D. Magnésio deve ser incluído nas estratégias, né, de reposição, de reparação de vitamina D para o bom funcionamento biológico. E a gente vai encontrar estudos randomizados trazendo aí estratégias. Então, ó, estudo randomizado mostrando que 12 semanas de suplementação de magnésio, né, usado em esquema de dosagem personalizada, o que é isso? Proporcional ao consumo por meio da alimentação e realizado esse ajuste por meio da suplementação,
foi observado que essa ingestão personalizada proporcionou uma melhora no processo metabólico da vitamina D. Ou seja, gente, melhorou os processos envolvidos na cascata metabólica de hidroxilação. Ou seja, da obtenção de 25H, mas também a obtenção de 1,25H. E esse estudo mostrou que o público amostral foi aqueles pacientes que apresentavam a vitamina 25H sérica inferior a 30, né? Então, os estudos mostram que, de fato, a suplementação de vitamina D isolada, ela não é suficiente. Eu preciso fazer uma interação metabólica com magnésio. Por quê? Não adianta suplementar vitamina D se eu não vou ter o cofator enzimático suficiente para demandar o processo de hidroxilação importante para se obter a vitamina 1,25H. Né? Então, nesse esquema que eu trouxe para vocês, desse artigo científico, né, do estudo randomizado, ele vai informar que o magnésio ele é importante desde as hidroxilações que acontecem a nível de pele, que é quando recebe a luz UV, mas também a hidroxilação importante a nível hepático, a hidroxilação importante a nível renal. E aí o que é interessante, gente, a nível hepático e a nível renal, eu tenho essas enzimas, né? E essas enzimas, 25-hidroxilase, a enzima 1-alfa-hidroxilase, são enzimas que são dependentes do magnésio como cofator para se tornarem ativas e realizar o processo metabólico. Essas enzimas, elas fazem parte de um grupo de família denominada citocromo P450. Então, eu preciso entender que o meu paciente, ele pode necessitar de vitamina D, mas eu preciso acompanhar toda a história clínica, toda a história alimentar, porque ele pode sim necessitar de maior demanda de magnésio. E aí, esse paciente, nessa condição clínica, pode não atingir a programação de suplementação para aumentar os níveis séricos de 25H, porque não tinha suficiente o magnésio atuante, tá? Então, a vitamina D3, tá? Ela vai sofrer hidroxilação a nível hepático, formando a forma 25H, que necessita de citocromo P450. Enzimas que dependem do fator, né? O cofator enzimático, que é o magnésio. Bem como a nível renal, eu tenho aí a ativação de outra enzima pertencente à família citocromo P450, que é a 1-alfa-hidroxilase, que vai ser responsável em promover a ativação dessa vitamina D, certo? Então, mais uma vez, um esquema para vocês fixarem, tá? E o interessante, como eu falei para vocês, a gente consegue obter vitamina D por meio da alimentação, tanto na forma D3 como na forma D2. E nesse esquema eu trouxe para vocês um exemplo do cogumelo, que é uma excelente fonte de vitamina D na sua forma D2, tá? Então, mais uma vez para a gente recapitular. A nível hepático, eu tenho a primeira hidroxilação para formar 25H e a nível de sistema renal, eu tenho aí a próxima hidroxilação importante realizada pela 1-alfa-hidroxilase, onde ambas necessitam do cofator enzimático, que é o magnésio, tá?